Nesse vídeo novamente estamos aqui para uma teoria. Começarei alguma série em breve, talvez de DMC1, já que ele e o 2 são os únicos jogos da franquia que eu ainda não joguei. Sei a história, mas não joguei ainda. Então seria interessante pois seria uma primeira experiência com vocês. Quem é a mãe do Nero? Essa será a teoria desse vídeo. Nesse jogo descobrimos o que já sabíamos há muito tempo, que o Virgil é o pai do Nero. Agora só foi esfregado na cara de alguns que ainda tinham dúvidas sobre isso. Mas isso fez surgir outra questão. Quem é a mãe do Nero então? Na nova de Devil May Cry 4, Deadly Fortune, muitos moradores da cidade de Fortuna acreditam que a mãe do Nero seja uma prostituta, porque todos se conhecem na cidade. Então se eles não conhecem a mãe dele só poderia ser uma delas. E muita gente está levando isso como verdade. Nada contra a profissão exatamente, mas sinceramente eu não gostaria que esse fosse o caso, pois não traria muita relevância para a história. Eu queria que a mãe do Nero fosse um personagem mais importante, por assim dizer. Um demônio, algo assim. E bom, não é porque um personagem acha uma coisa que aquilo é fato absoluto. Personagens também cometem equívocos. Virgil, por exemplo, sempre acreditou que o pai dele, Sparda, não usava armas. E por isso ele também não usava. No entanto, as pistolas que a Trish usa foram usadas por Sparda. Então Virgil estava errado. Sparda sim usava armas de fogo. Isso foi só um exemplo, mas para vocês entenderem que os personagens também cometem erros, porque se não cometessem seria muito irrealista. Os moradores de Fortuna acham que a mãe do Nero é uma prostituta por não conhecerem ela, pois todos na cidade se conhecem, como eu disse. No entanto, existe também a possibilidade dela ser uma viajante, alguém que passou por Fortuna, ou na realidade morava lá, mas foi embora depois de ter o Nero, que é precisamente o que eu acredito que seja verdade. A minha teoria é que a mãe do Nero é um demônio criado pela Ordem, e é aquela mulher que aparece na intro da campanha do Virgil e Devil May Cry 4 Special Edition. Foi muito estranho a aparição dela naquela intro, olhando pro Virgil ali daquele jeito misterioso. Será mesmo que ela estava encarando ele só porque ele era bonito? Eu acho que não. Acho que tem mais coisa nessa história. Nessa intro nós vemos que a estátua que o Dante e o Nero lutam, lá que o Nero pega a espada com o braço gigante e taca no Dante, ela estava em construção. A Ordem poderia muito bem já existir, e provavelmente já estavam acontecendo experimentos para a criação de demônios artificiais. A mãe do Nero poderia ser um dos experimentos, mas por algum motivo foi falho, ou ela foi contra os propósitos da Ordem, mas não era forte bastante para lutar contra todos e fugiu. E nisso viu o Virgil, e decidiu ter um filho com ele, um filho que possivelmente poderia mais tarde destruir a Ordem. Sim, agora eu viajei um pouco, e acho bem difícil isso acontecer. Essa parte não estava prevista na teoria, mas acabei pensando nela agora. Mas vamos dizer que não seria interessante? O que muitos pensavam na verdade ser o contrário? Muitos achavam que o Nero era um plano do Virgil, que o Virgil teve o Nero para derrotar o Dante, ou para ajudar. Talvez para possuir, para usar como uma reencarnação, qualquer coisa do tipo. Mas na verdade poderia ser um plano da mãe do Nero, uma coisa totalmente diferente do que esperávamos. Porque já está claro, pessoal, que essa história do Nero ser um plano do Virgil não está certa, que essa teoria não estava certa, pois o Virgil nem sabia que o Nero era filho dele, ele não se lembra desse filho dele, e quando ele pegou de volta Yamato nem passava pela mente dele o fato do Nero ser filho dele. Foi só um caso do Virgil, só isso. Isso também poderia explicar porque o Nero está tão forte em Devil May Cry 5, pois ele teria 75% de sangue de demônio, e não 50% como o Dante Virgil, já que a mãe dele seria 100% de demônio e o pai 50%. Fora a aparência meio angelical do Devil Trigger dele. Essa aparência angelical poderia muito bem vir à mãe dele, pois os demônios criados pela Ordem, eles têm aparência angelical. O Devil Trigger do 4 nem considero realmente um Devil Trigger, mas não por ele ser uma sombra, mas sim por parecer muito algo vindo da Yamato, uma manifestação da Yamato. Parece muito um Devil Trigger que tem muita influência da Yamato, então eu não diria que ele representava totalmente o Nero. Agora isso podemos dizer que
é mesmo a fórmula do Devil Trigger dele. O motivo de se parecer com o anjo pode ser esse. Essa foi a teoria. Digam a sua sobre quem é a mãe do Nero.